Seja muito bem-vindo ao Segredos da Logística. Eu sou o Rubens Higueira e eu ajudo profissionais de logística a ganhar mais de R$ 8.000 batendo as suas metas na logística. E hoje, o nosso tema, qual que é? O tema é o seguinte: será que outras áreas dentro da empresa podem comprometer as suas metas na logística? Vamos lá. Quantas vezes você já não sentiu que uma meta sua, aquela sua meta tão desafiadora, que ela poderia não ser atingida e não porque você não estava indo bem. Você estava fazendo de tudo para conseguir atingir aquela meta, mas ela podia não ser atingida porque uma outra área estava impactando aquele resultado. Quantas vezes você já não sentiu isso? Eu, pessoalmente, eu já vi isso muitas vezes e conheço bem essa sua sensação. É uma sensação que definitivamente não é nada legal. Na verdade, é um sentimento muito ruim, né? Um sentimento de estar com as mãos atadas, porque parece que nada pode ser feito. Afinal, você já fez um monte de coisa, você já traçou uma série de planos, mas tem uma outra área ali impactando aquele seu resultado, impactando a sua meta na logística. E olha, além de eu já ter vivido pessoalmente esse tipo de situação algumas vezes e também ter presenciado diversas vezes esse tipo de situação acontecer, tem uma coisa que eu posso lhe afirmar. Isso não acontece apenas na sua empresa ou na sua área, com a sua área. É algo muito mais comum do que talvez você possa imaginar. E realmente, se a sua meta, realmente a sua meta, ela pode ser bastante comprometida se outras áreas que estão ali diretamente envolvidas com ela não estiverem bem alinhadas com seus objetivos. Então, se você tem uma meta, e aqui é um ponto muito importante, né, que é muito importante você entender, toda meta ela é desafiadora. Quando a gente fala de meta, é algo que você não sabe como vai fazer. Não é aquela meta do dia, aquela meta em que você tem que executar uma determinada atividade para concluir naquele dia. Não, a meta é algo maior, leva um prazo maior. Então ela é bem desafiadora. E esse ambiente de desafio, você precisa criar o quê? Todo um ambiente favorável. Favorável para que você consiga bater. Você consiga bater a meta e vencer esse desafio, vencer essa situação tão desafiadora. E o grande erro aqui que você pode cometer é imaginar que a meta vai depender única e exclusivamente de você. Que você sozinho ou sozinha, você vai conseguir alcançar o objetivo que te foi proposto. E se você considerando isso tudo, não há dúvida nenhuma que a sua meta ela pode ir realmente por água abaixo em função de um desalinhamento entre áreas dentro da empresa. Então, sempre que esse desalinhamento existe, realmente as metas podem ir, como eu costumo dizer, para o espaço. Você pode não conseguir bater essa meta. E por que acontece esse desalinhamento? Ele acontece sempre, né? Quando que ele acontece, né? Ele acontece sempre que as áreas elas possuem metas conflitantes e há um total desalinhamento de objetivos. E por que quando acontece uma situação dessa, de metas conflitantes e desalinhamentos de objetivos, por que essa situação pode comprometer completamente a sua meta na logística? Deixa eu te explicar. Porque a sua área e uma outra área, elas podem estar remando simplesmente para sentidos bem opostos. E quando elas estão remando para sentidos opostos, e elas não estão nem considerando o impacto que as metas que eles têm, que cada área tem, pode ter, né, as ações que você vai implementar
para bater aquela meta, para conseguir atingir aquele objetivo que a companhia colocou para você, ela pode não estar nem avaliando o impacto daquilo em outras áreas. Então vocês podem estar tendo metas, como eu costumo dizer, metas conflitantes. E assim, essa falta de visão de conseguir envolver todas as áreas que possuem alguma relação com a meta, gera o quê? Gera uma baita intensidade, gera muito conflito. Conflito dentro da empresa porque todo mundo quer bater a meta. Todo mundo quer alcançar aquele objetivo. Afinal, a meta, quando ela é alcançada, as pessoas são remuneradas a mais por meta alcançada, elas recebem um bônus. Então todo mundo quer bater a meta. E quando elas têm esse conflito, elas estão indo para sentidos opostos, acontece aquela famosa queda de braço. E um ambiente com muitos conflitos, onde quem vence, né, essa situação do conflito é quem tem mais força na empresa, mais força naquela queda de braço, definitivamente esse tipo de ambiente não é um ambiente favorável para que você consiga bater as suas metas na logística. E eu vou te mostrar aqui um case que ele é muito comum, é uma situação muito comum na logística, quando a gente fala de meta conflitante. Anualmente, todas as empresas, por volta de setembro, outubro, elas costumam preparar os orçamentos, né? O orçamento para o próximo ano. E em função do orçamento, também tem as metas da companhia de crescimento de mercado, de faturamento, de receita e EBITDA e tudo mais. Bom, em função dessas metas, desses objetivos e do orçamento que é feito, surgem as metas, certo? E uma meta que é muito comum a gente ter dentro da logística, ela está relacionada ao quê? Ao custo de transporte. Basicamente, a conta frete é o maior custo do transporte, mas não é só isso, né? Tem outros custos lá dentro, mas a maior conta é o frete. E quando você aplica, vamos considerar agora o seguinte, você está aplicando o conceito de meta, onde a meta tem sempre 3 componentes, certo? Objetivo, valor e prazo. Então, aplicando esses 3 componentes numa meta, a gente poderia ter uma meta para a área de logística relacionada a transportes da seguinte forma: reduzir em X% os custos com transporte até o final do ano corrente. Uma meta genérica. O percentual você pode colocar quanto é e o ano, um ano hipotético. Bom, com essa meta em mãos, o que vai acontecer? A operação logística está sempre buscando o quê? Ela está sempre buscando ali a maximização da utilização dos recursos. Para quê? Para a gente ter uma redução de custos, né, que consiga ali para realmente bater aquela meta. Então eles vão poderiam nesse caso, para bater essa meta, eles poderiam traçar algumas ações. Por exemplo, ter mais transporte com carga fechada. Por quê? Eles estão buscando o quê? Utilizar o máximo a capacidade dos veículos. Afinal, o transporte de carga fechada, ele fica mais barato quando a gente olha o reais por tonelada do que um frete fracionado. Então essa poderia ser uma solução para conseguir reduzir ali o valor, um X percentual que a empresa determinou, no custo de transporte. Em função dessa meta e dessa solução que foi encontrada, que é você conseguir ter mais transportes utilizando o máximo a capacidade dos veículos, foi definida uma solução, uma regra. Então, em função dessa meta, a área de logística definiu uma regra, estipulou uma regra, que as cargas mínimas, a partir daquele momento, deveriam corresponder a pelo menos 80% da capacidade do veículo. E se o pedido que fosse recebido para ser feito um transporte fosse inferior a esse percentual, ele precisaria aguardar uma outra carga para ser feita uma conjugação de carga, né, com outro cliente, e assim você consegue ter uma otimização ali do transporte. Se não fosse possível fazer isso, não fosse possível aguardar a conjugação, precisaria ser tratado como uma entrega urgente. Porque aí a entrega urgente já não precisaria respeitar essa regra que foi estabelecida referente à mínima capacidade de lotação do veículo. Bom, do ponto de vista da logística, parece que essa proposta, né, essa solução,
parece que vai realmente ajudar no atingimento da meta. Afinal, você está usando o máximo o veículo, você está conseguindo diminuir ali o valor reais por tonelada. Só que, lembra que você definiu uma regra, a área de logística definiu uma regra, onde se tivesse que carregar menos do que os 80%, precisaria ser transporte urgente? Então tá. E aí o que acontece? No dia a dia, começa a surgir diversas solicitações de carregamentos urgentes. E o carregamento urgente você transporta com qualquer capacidade. Com qualquer capacidade. Então você não respeita aquele limite que você definiu, que seria um limite para você bater a sua meta. E assim, você recebe, e no final das contas, né, nessa situação, a área acaba recebendo tantas solicitações que se enquadram na categoria de urgentes, que os resultados esperados com aquela ação que foram identificadas, que foi analisada, eles acabam não acontecendo. Então as soluções que são implementadas, elas acabam não gerando o resultado esperado. E o que acontece? A sua meta, os resultados, ficam fora da meta. E eles vão ficando fora da meta mês após mês. Então passa um mês, não bate a meta, passa outro mês, você não continua não batendo. E aí você começa a ver uma situação onde a meta parece ficar cada dia mais distante de você. E praticamente impossível de atingir. Vamos lá, porque se você começa a perder a meta várias vezes, vários meses, para você conseguir compensar e atingir lá na frente, significa que você vai ter que ir muito além do que você precisava. Então fica cada vez mais difícil você conseguir atingir a sua meta. E esse é um case clássico na logística. Você conseguiu perceber que a logística traçou boas ações. Eu comentei uma ação. E essa ação realmente ia fazer com que ela levasse a área para bater a sua meta. Só que uma outra área que não estava alinhada com aquela meta, com aquele objetivo que foi demandado para a logística, ela tinha uma necessidade de um atendimento, demandava um atendimento que ia totalmente no sentido oposto ao que a área de logística precisava para atingir a meta. Lembra que eu comentei que as áreas podem ter metas conflitantes e estar remando para sentidos opostos? É exatamente isso o que acontece nesse exemplo. Então esse é um case onde você tem uma área totalmente desalinhada, pedindo carregamentos num atendimento urgente, e não era isso que a área de logística precisava. Ela precisava que tivesse mais veículos utilizando mais transportes utilizando a máxima capacidade dos veículos. Bom, considerando todo esse cenário, eu posso afirmar com certeza que a meta da logística, essa meta da logística, nesse case de reduzir X% no custo de transporte naquele ano, com certeza está comprometida pela outra área em função dessa necessidade de atendimentos urgentes. E ela não vai bater a sua meta. Então, pode ser que nesse momento você até esteja pensando da seguinte forma: mas na logística é sempre assim. A gente tem que fazer o que as outras áreas pedem. A gente tem que abaixar a cabeça e atender qualquer demanda das outras áreas. Você pode ter esse pensamento, você pode até se sentir vítima disso, né? Eu costumo falar, você pode se vitimizar sobre isso e achar que isso é um senso comum, que essa é a realidade e que isso nunca vai mudar. E deixar ali a sua meta solta, né? E você ficar torcendo para que nenhuma área comprometa os seus resultados e dessa forma você consiga bater a meta. Ou seja, você fica na torcida e também você pode entrar em conflito. Como? Conflito com as outras áreas, tentando ali na queda de braço garantir que a meta seja atingida. Lembra o conflito, onde o mais forte acaba vencendo? Você vai ter altas discussões. E essa questão do conflito, para você conseguir com que a meta seja atingida, é péssimo. O desgaste ele é altíssimo. E ele é tão alto que ele pode até mesmo custar o seu emprego. Sim, é verdade, você pode perder o emprego, porque você começa a se desgastar de forma tão grande com as outras áreas por causa daquilo, que você pode perder o seu emprego. E o que é pior, todo esse cenário de se desgaste, a chance de você ter sucesso dessa forma, de você conseguir realmente bater a sua meta dessa forma, ela é bem baixa.
Então, o que você precisa fazer? Você precisa fazer exatamente o contrário. E o que é o contrário? Se as suas metas não estavam alinhadas com as outras áreas, com as áreas que seriam impactadas ali dentro dos processos em que a sua meta, em que a sua área, né, está inserida, se essas metas não estiverem alinhadas com essas áreas, você precisa o quê? Fazer isso. Você precisa fazer muito bem esse alinhamento com as outras áreas, com as suas interfaces. Sem isso, sem você fazer isso, você não vai ter sucesso. Você não vai conseguir bater as suas metas. Parece bem simples, né? O que eu estou falando. Vamos ter que fazer um alinhamento com as outras áreas. Tranquilo. E realmente, pode ser simples. Pode ser simples se você souber o quê? Se você souber identificar quais são as áreas que estarão ali diretamente envolvidas com o sucesso da sua meta. Você precisa ter a capacidade de conseguir entender, dentro do contexto ali da onde você está inserido, da sua área, quem são ali as outras áreas, quem são as interfaces que são impactadas por você. É aquela história, cada vez que você faz uma ação, quem é que sofre a reação? Você precisa ter isso muito claro. Quando você consegue ter essa coisa clara, realmente fica muito simples você alinhar com as outras áreas. E aqui, para você conseguir fazer isso, né, ter identificar as suas interfaces, identificar as áreas que você realmente precisa fazer esse alinhamento para que as suas metas não sejam comprometidas, você precisa ter desenvolvido em você uma habilidade chamada visão sistêmica. E para você construir e desenvolver essa visão sistêmica, você precisa enxergar a sua área, a área onde você trabalha hoje na logística, em um contexto muito maior. Não é só o contexto ali das suas atividades, dos seus colegas, é um contexto muito maior. E que contexto que é esse? É o contexto da cadeia de suprimentos, ou supply chain, como você preferir chamar. Então, você precisa se enxergar dentro desse contexto. E você precisa aprender todas as interfaces existentes dentro de uma cadeia de suprimentos. Você precisa aprender como como que elas acontecem, como que essas interfaces elas acontecem ali no dia a dia. Se você conseguir entender isso, vai ficando cada vez mais fácil para você. Então, e essas interfaces que você precisa entender são o quê? Elas são interfaces que não são só dentro da sua empresa. Podem ser interfaces também fora da sua empresa. E você tem que aprender isso. Não é algo que você pode aprender, não é opcional. Ele é mandatório. Porque na hora que você consegue ter realmente essa visibilidade, você consegue entender cada uma das áreas que vão ser impactadas por você e pela sua meta. E aí você consegue sentar com essas áreas e alinhar. Então assim, por que é tão importante você conseguir ter essa visão sistêmica? Eu vou te falar por que é tão importante. Porque quando você tem a visão sistêmica plenamente construída, você vai conseguir saber quem são as suas interfaces. Então você vai saber realmente quem são as suas interfaces, quem são as áreas que estão dentro ou fora da empresa, que estão diretamente ligadas com o que você faz. Você consegue aprender, tendo visão sistêmica, o impacto das ações da sua área nessas interfaces, dentro de um contexto da cadeia de suprimentos. Você não vai mais olhar só o contexto da sua atividade, você vai olhar um contexto muito maior. E você consegue desenvolver uma habilidade comportamental que ela é muitíssimo importante, que é a empatia. Ou seja, você consegue entender as necessidades das outras áreas. Você consegue entender as atividades das suas interfaces. E com a visão sistêmica plenamente construída, você busca aí uma coisa que é muito bacana. Você busca o atingimento de uma meta. Quando você vai ter a sua meta e você vai querer atingir, vai buscar ali uma forma de atingir
a propor ações, soluções para atingir aquela meta, você vai com uma visão, que eu costumo dizer, com a visão do bom global e não com a visão do ótimo local. E o que significa o bom global e o ótimo local? Significa o seguinte, que não adianta implantar ações muito boas para a sua área se elas forem ruins, se elas forem ruins para todo o sistema, para a cadeia. Então, por isso que não adianta você buscar ali o ótimo local, você tem que buscar o bom global. E a partir do momento que você consegue realmente construir, e você consegue ter a visão sistêmica desenvolvida ali em você de forma plena, aí sim você consegue alinhar as suas metas com as interfaces. Então é muito importante você realmente conseguir ter uma visão clara de todas as áreas que são impactadas pelas suas atividades. Porque cada vez que você tiver uma meta e você for analisar o que você vai fazer para bater aquela meta, você tem que entender quem pode ser prejudicado por alguma ação, quem vai ser impactado por aquela ação. Porque você precisa conversar com aquela área. Então, assim, e é uma coisa muito bacana quando você começa a entender isso, quando você começa a ter essa visão sistêmica plenamente desenvolvida. O que é? Você consegue, inclusive, definir metas para as outras áreas. Aquelas áreas que podem impactar o seu resultado, se elas não estiverem alinhadas com os seus objetivos, você pode propor metas para elas. Isso mesmo, você vai definir meta para as outras áreas. E por que você vai definir meta para essas outras áreas? Porque você vai sentar com elas, você vai discutir com essas áreas, né, com as suas interfaces, as suas metas, você vai alinhar as metas que você tem e você vai fazer o que a gente chama de meta cruzada. O que é meta cruzada? Significa que para você conseguir bater aquela meta que a empresa passou para você, você tem que outras áreas também precisam bater algumas metas. E essas metas estão relacionadas, ou seja, sempre que essas áreas baterem essas metas têm um impacto direto nos seus resultados, os resultados das metas da sua área. Por isso que a gente fala meta cruzada. Ela não é mais meta conflitante, onde eu faço uma coisa e atrapalho a outra. Não, ela é uma meta que eu preciso que aquela área que eu estou atendendo diretamente, eu preciso que ela faça aquilo também. Uma vez que ela fizer aquilo, eu consigo fazer a minha parte. Porque se ela não fizer, eu não consigo fazer. Então significa o seguinte, que para você conseguir bater a sua meta, você vai propor meta para as outras áreas e elas vão ajudar você. Isso mesmo, as outras áreas, dessa forma, você propondo, discutindo a meta e alinhando com elas, com as suas interfaces, você vai estar lá, elas vão estar lá ajudando você a bater a sua meta. E não atrapalhando o atingimento dela. É claro que quando você for fazer essa análise de uma meta cruzada, de você compartilhar, eu preciso que você me faça isso para eu bater a minha meta, ela tem que estar plenamente alinhada com o objetivo da empresa. Não adianta você passar alguma coisa para uma outra área, que isso aí gere um conflito para eles. É por isso que cabe a discussão. Então você vai lá. Agora, depois que você teve esse bate-papo, teve essa conversa com as áreas que são diretamente interligadas com a sua e que aquela meta vai causar um impacto, agora está todo mundo alinhado com os seus objetivos. E a bola está contigo. Agora a bola é tua. E se você fizer um bom trabalho na elaboração lá de um plano de ação bem estruturado, bem fundamentado em dados, você vai conseguir bater a sua meta na logística. Eu não tenho dúvida. Porque agora não vai ter nenhuma outra área remando contra você, remando em sentido oposto. Ela vai estar remando no seu sentido, no sentido que você precisa. Então se lembre, você não pode esquecer disso de jeito nenhum. A meta, ela pode ser sua. A meta pode ser da sua área. Mas para bater essa meta, você não vai conseguir fazer isso sozinho. Você vai precisar da ajuda de outras áreas. E quais são essas áreas? Você precisa saber identificar quem são.
E como você identifica isso? Tendo uma visão sistêmica muito bem desenvolvida, conhecendo todo o processo, conhecendo quem é impactado dentro da cadeia onde você está inserido, onde a sua área está inserida. Então, na próxima vez, e agora aqui vai uma dica, na próxima vez que você tiver uma meta, que você recebeu uma nova meta aí da companhia, que você recebeu uma nova meta da empresa para você, para a sua área, o que você tem que fazer? Você vai estabelecer mini metas, para que você possa compartilhar essas mini metas com as áreas que são diretamente envolvidas com esse processo. Você vai discutir essas mini metas com essas áreas, com as suas interfaces, você vai discutir com elas, vai ver a melhor forma de ser feito, a melhor forma de fazer aquilo para que aquela mini meta seja atingida. E é claro que se for necessário, você faz os ajustes. Por que é importante você fazer os ajustes? Porque você precisa sempre ter um pensamento de que o resultado ele tem que ser bom não apenas para a sua área. O resultado tem que ser bom para a empresa. E não apenas para a área A ou para a área B. Tá todo mundo ali junto, todas as áreas estão juntas, buscando o quê? Atingir um objetivo maior, que é a meta do presidente, que é a meta do CEO, que geralmente é um crescimento, é um faturamento, é um EBITDA, um resultado da companhia. Tá todo mundo remando naquele sentido. Então, a meta tem que ser boa para a empresa. O resultado tem que ser bom para a empresa e não apenas para a sua área. Por isso que, se for necessário você fazer algum ajuste para que não haja conflito, no sentido de metas conflitantes, faça esse ajuste para que ele esteja muito bem alinhado com um objetivo maior. E fazendo isso tudo, eu não tenho dúvida de que você vai conseguir bater a sua meta na logística. Claro, você tem que fazer a sua parte. Um bom plano de ação, muito bem estruturado, muito bem fundamentado em dados. Fazer uma gestão forte desse plano de ação. E aí, o resultado vem. O resultado vai vir, a meta vai vir. E aí, é aquela satisfação de meta batida. Quem aqui já bateu meta sabe como é. Quando a gente bate uma meta, a gente atinge aquele resultado, é uma alegria, uma satisfação, assim, muito grande. Tá legal? Pessoal, esse foi o tema de hoje, o tema onde outras áreas da empresa, elas podem comprometer a minha meta na logística. Expliquei para vocês por que elas podem comprometer a sua meta, o que você precisa fazer para evitar isso, né? E uma dica aí, uma dica prática de como você tem que tratar isso aí no seu dia a dia, tá bom? Eu espero que tenha sido um conteúdo muito bom para vocês. Ele é totalmente aplicável no dia a dia, mas lembre-se, visão sistêmica acima de tudo. A gente precisa entender bem quem são as nossas interfaces, quem são as áreas que estão diretamente ligadas com os nossos processos, que podem ser impactadas cada vez que a gente muda alguma coisa. Tá legal? Agradeço a participação de vocês, agradeço a presença de vocês e estamos começando o dia. Então, espero para todos vocês que estiveram aqui comigo, que estiveram aqui na live, espero a todos vocês um excelente dia, um dia muito próspero. Tá legal? Um grande abraço e até mais. Sexta-feira tem uma outra live, 7h30 da manhã, tá bom? Então, um abraço e te vejo na sexta. Tchau, tchau. Bom dia, Randall. Bom trabalho. Valeu, Kelmer. Até mais. Bom trabalho para você também. Eu vou encerrar aqui. Tá legal, pessoal? Tchau, tchau.